Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É tão importante a gente pensar na nossa vida como um processo de amadurecimento. Eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, eu estou seguindo em frente e eu estou construindo para mim uma vida que vale a pena ser vivida. Não como uma criança passiva que esperava, faz isso, faz aquilo outro. Não, como adulto. E você sabia que Deus também quer que eu e você sejamos adultos, maduros, assertivos, posicionados na nossa vida? Deus, ele exige isso de nós. Por quê, Irlânia? Porque ele não está interessado em ter um monte de filho imaturo, um monte de criança no berço. Deus não quer. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso na obra dele. Deus não quer pessoas com 60 anos com comportamento de 5. Ele não quer. Não foi para isso que ele nos fez. Ele nos fez para a gente ir, dar frutos bons e que os nossos frutos permaneçam. É isso que Deus tem pra gente, ok? O nosso devocional de hoje é processo de amadurecimento. Você tá pronto para amadurecer? Gente, amadurecimento é uma escolha. Preciso escolher amadurecer. Ilânia, mas ser criança é tão bom, mas ser adulto também é bom, sabia? Ó, sair do andador, sair do berço, não ficar fazendo tudo que você vai se mandar. Faremos todos. Isso é bom. Porém, é uma liberdade com responsabilidade. Eu faço tudo isso, porém, entretanto, contudo, todavia, preciso assumir os meus BOs. O BO nosso de cada dia nos dá hoje. Amém. É isso, tá bom? Vamos lá. Quando eu era menino, falava como menino. Pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios 13, 11. Será que você já pode dizer na sua vida que quando você era criança, quando você fazia pirraça, quando lá atrás, não é agora, lá atrás. Será que você já pode fazer isso? Fala comigo. Nós precisamos ser adultos. É necessário. Mulheres adultas, homens adultos, famílias fortes. Mulheres adultas, homens adultos, famílias fortes. E adulto não é aquele que perturba o outro, não. Até lembrei isso. Tava louca por esse livro. E esse livro fala filhos irritados, pais irritados. Ó. Mas será que não é o contrário? Entendendo e trabalhando com a raiva em sua família. Olha aqui, será que isso é só pra raiva mesmo? Nós somos neurônio espelho, a gente modela o comportamento. Talvez você tenha vivido aí sua mãe imatura, e a gente não tá julgando a mãe, não. Quando eu pego uma laranja, ó, fui lá, cortei a laranja. Azeda, ó, azeda. Vou fazer suco. Aí, laranja lima, ai, dá pro beber a laranja lima docinha. Aí peguei uma laranja seleta, uma laranja Bahia. Que delícia, adoro laranja. Vou chupar. Quer que eu descasque uma pra você? Quando eu pego a laranja, eu vejo se é boa, se é doce, se é amarga. Assim são os nossos comportamentos. Isso não é juízo. Ah, porque é julgador. Não. Não tem como. Como é que eu vou saber se é bom ou ruim? Mesmo quando eu pego uma laranja e olho ela, descasco, a laranja é linda, assim, corto seca, não sai pra nada, não sai pra suco, não sai pra comer, não sai pra nada. Não sei que a pessoa gosta de laranja seca. Tá entendendo? Assim são as nossas relações. A Bíblia diz isso, pelos frutos conhecerei. Seus frutos é de alguém maduro e adulto, ou seus frutos é de uma criança birrenta, mimada, diminuta? Quem é você? Nesta carta, dirigida aos Coríntios, Paulo revela a essência do amor, destacando-o como mais do que um mero sentimento, mas um mandamento. Ele nos guia para a compreensão de que viver esse amor requer foco, uma direção clara em meio às demandas da vida. E olha só, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia,
Já morri para minha vida, agora vivo a vida de Deus. Olha aqui, eu vou para a igreja porque eu preciso, porque lá eu tenho comunhão com os irmãos. Salmo 133 diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, a união do povo de Deus. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Ali a cura entre o povo. Quando eu vou à igreja, quando eu me congrego com os meus irmãos, existe uma cura liberada para minha vida e para sua vida. Tá entendendo? Então, para que eu vou para a igreja? Para ser curado, para ter comunhão com os irmãos. E na comunhão vai descer um óleo precioso, uma unção nova, um poder revelado. E nesse poder revelado, nessa unção nova, eu me encho de Deus, eu sou curada pelo poder do Espírito Santo. Então, procura uma igreja para você. E como diz Billy Graham, tava até falando com a minha mãe ontem. Eu nem sei cadê, gente. Não sei cadê. Tanta coisa que eu não sei onde eu coloco. Que é... Billy Graham responde o nome do livro. E ele diz que procure uma igreja que ensine a Bíblia. Só isso. Lá na igreja tem luzes, plumas, paetês, tem... Não. Procura uma igreja que te ensine a Bíblia. Ponto. Porque é a Bíblia que te sustenta. Foi a Bíblia que Jesus venceu o diabo. Foi na Bíblia. Não foi com ideias, com ideologias. Eu sou psicóloga, eu sou coaching, tem PNL, tem, mas quando eu tô lá na Bíblia falando do amor de Deus aqui, o que eu uso? A Bíblia. A Bíblia é suficiente. É suficiente. Eu não preciso inventar historinha. Eu não preciso hipnotizar o povo. Não preciso. Se eu estiver fazendo isso, eu não estou alinhado com a vontade de Deus. Porque Jesus falou com 3.000, quer dizer, uma multidão, né? Pedro que falou com 3.000 e 3.000 se converteram sem microfone, sem caixa de fone, sem caixa, enfim, caixa de som. E ele vai lá e fala. E o poder do Espírito Santo converte. E olha aqui, é um trabalho em equipe. Deus não te chamou para viver sozinho. Deus chamou para te dar uma igreja, um corpo, para você andar alinhado com a vontade dele. Não manipulado, mas andar alinhado, ok? Conforme o tempo passa e olhamos para trás, percebemos quanto amadurecemos. Que coisa boa! Decidimos que hoje tomaríamos de maneira diferente posicionamentos que já mudaram completamente. Enfim. Esse é um processo natural e positivo na vida, sinal de que não estamos estagnados, mas em constante evolução. Em nosso relacionamento com Deus não é diferente. Conforme nos dedicamos, aprendemos a ouvir e discernir cada vez mais a sua voz, a voz do Pai, tornamos-nos mais assertivos e maduros. A analogia com criança utilizada por Paulo destaca-se que crescer em idade e estatura não é o mesmo que crescer em amadurecimento. Biologicamente, não tenho escolha. Nasci bebê e vou ficar velha. É isso. Esse é o caminho. Eu querendo, falando assim, chega. Tenho 39 anos, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Mentira. Mentira, porque o tempo, os anos não irão me respeitar. Tá ok? Mas eu posso ficar aqui nos 39. E de verdade, eu com 39 anos, se eu ficar dizendo que daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu nem tô nos 39. Será que eu fiquei nos 12, nos 9? Aonde eu fiquei parada? Porque isso é uma negação da realidade. E renegação da realidade é fantasia. E fantasia pertence a crianças. Uma criança ter fantasia, palminhas do WhatsApp, tá tudo certo. Um adulto... Vamos olhar para isso com carinho, amor. Por favor. Os anos podem passar e permanecemos imaturos se não estivermos atentos e não nos submetemos ao processo do amadurecimento. Coisas que praticamos no passado muitas vezes já não cabem no dia de hoje, pois cada desafio enfrentado e batalhas vencidas nos tornam mais maduros e preparados para lidar com as situações da vida. Por isso, não podemos aceitar a estagnação. Não podemos ficar estagnado. Uma mula manca empacada. Não é o que Deus chamou eu e você para fazer. Fala engraçado, né? Fala engraçado para você despertar e fazer outra coisa. Porque se tá fazendo errado para você, tá fazendo mal.
de modo que estejamos cada vez mais preparados a lidar com as tentações e, consequentemente, mais afastados do pecado. E olha só, eu sou psicóloga. A gente chama de pecado o que a gente chama de comportamentos disfuncionais na psicologia. Álcool, droga, sexo indiscriminado, compra compulsiva, brigas constantes, uma comunicação passiva-agressiva. Tudo isso a gente encontra na Bíblia como pecado, na psicologia a gente encontra como comportamentos disfuncionais. Então a gente está falando da mesma coisa, porém com uma nomenclatura diferente. E eu fico assim, isso eu já encontrei aqui. Eu sou a pessoa que eu pego assim, eu estudei muitas áreas da psicologia. Então, eu pego o nome lá e boto assim. Jung falou isso. A terapia do esquema diz isso. A análise transacional fala isso. A mesma coisa eu vou botando ali. A Bíblia diz isso. Em tal e tal, em versículo tal. Que é a mesma coisa. E como eu trabalho com um público que é bastante cristão, eu preciso saber o que tá falando. Sabe por quê? Preciso saber o que tá falando. E eu vou pegar para falar com você uma das coisas que mais me coloca em posição de alerta nessa questão do cristianismo e linguagens manipulativas. Não sei cadê, gente. Cadê? Que é o grito de Eva, a violência doméstica nos lares cristãos. E a violência doméstica nos lares cristãos eu não vou achar agora, gente. Não é para mostrar. Mas eu já mostrei ele aqui. A violência doméstica nos lares cristãos é algo muitas vezes instruído no púlpito. E como é que você sabe, né? Porque eu tô sentada no banco ouvindo. E aí a gente precisa conhecer a lei. Eu dei pro meu pastor o grito de Eva. Eu dei para ele a Lei Maria da Penha. Eu dei para um outro amigo meu. Uma esposa de um pastor amigo meu. Toma aqui, ó, o grito de Eva. Cartilha da Lei Maria da Penha. Tem que conhecer, porque senão fica reproduzindo. Tá entendendo? E aí a gente não tá falando de excesso, a gente tá falando de equilíbrio. E quem vai dar o equilíbrio? A pessoa madura. Se for criança, não tem equilíbrio. Tá entendendo? Então você é maduro, você dá equilíbrio na vida, ok? Deus, por isso, não podemos aceitar a estagnação. Nosso relacionamento com Deus e dedicação a Ele devem ser gradativamente mais profundo, de modo que estejamos cada vez mais preparados para lidar com as tentações e, consequentemente, mais afastados do pecado. Por isso, dedica a alimentar seu espírito diariamente para que você cresça e se torne maduro, ao ponto de se tornar firme e constante na presença do Senhor. Olha aqui, eu sempre falo isso. Tá firme, constante, sempre abundante, sabendo que seu galardão vem do Senhor? Eu cumprimento as crianças dessa forma. Eu cumprimento pessoas adultas assim. Tá sempre firme, constante, sempre abundante na obra, sabendo que o seu galardão vem do Senhor? Você entrega a Ele, Ele cuida de você. Isso não é uma prisão. Isso é um amparo, é um abrigo seguro, é um acolhimento. Enquanto eu tô aqui falando com você, tocando sua família, eu tenho certeza que Deus está cuidando de mim, cuidando da minha família, cuidando das minhas necessidades. Eu vivo pela fé. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Deus proverá, Deus proverá. É isso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, tira de nós toda a infantilidade, todos os processos de não querer crescer, tudo aquilo que é um lugar de vítima, que é um lugar de atenção pelo que é ruim. Quando a gente tem comportamentos disfuncionais e atrai a atenção do outro só para ser visto. Senhor, que os nossos olhos estejam em Ti, dessa maneira que não haja carência no nosso coração. E preenchidos pelo Teu amor, Senhor, nos faz crescer nesta manhã. Apressa-te em nosso auxílio, nos faz crescer nessa manhã. Que possamos ser adultos maduros, que possamos ajudar pessoas, que possamos falar do Teu amor, que possamos ter uma igreja para congregar, que possamos, ó Pai, ter amigos e irmãos que falem da Tua palavra e que desfrutem da Tua graça. Pai, em nome de Jesus, fica conosco. Seja o centro da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa família. E que possamos em Ti sermos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Amém.
Amém? Hoje é 147 de 365 dias. Atos 19 é o que você vai ler na sua casa. Maturidade é a palavra-chave. O processo coopera para o nosso bem. O que temos passado hoje forja nosso crescimento e moldará nosso futuro. O que temos passado hoje coopera para o nosso bem. O que temos passado hoje forja o nosso crescimento e molda o nosso futuro. Decida crescer para você viver um futuro de paz e não de mal, com o fim que Deus tem liberado para você. Beijo grande no seu coração e que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo grande e até amanhã.